Foquinha pra gente. E antes da gente começar a falar de BBB, nós vamos falar sobre o que saiu na mídia, sobre o que tá rolando aí no mundo dos famosos, nos bastidores do mundo dos famosos. E a Roberta Rodrigues, a atriz Roberta Rodrigues, versus Globo. Vocês estão sabendo que tá tendo essa treta? Oleque, enche a tela aí com a atriz Roberta Rodrigues, que às vezes pelo nome, a pessoa não liga o nome à pessoa, mas vendo a foto já lembra de uma novela, já lembra de alguma outra coisa. Então, pode encher a tela aí com a Roberta Rodrigues. Lembra dela? Eu adoro, acho ela uma atriz sensacional. E aconteceu o seguinte, gente. Advogado revela a relação do burnout com a ação. A decisão da justiça foi favorável a Roberta Rodrigues numa ação que ela moveu contra a TV Globo, após ser diagnosticada com burnout, que viralizou, inclusive, essa notícia, né, na quinta-feira, dia 20. A emissora, né, a TV Globo, foi condenada a pagar R$ 500 mil à atriz e ao advogado trabalhista Rafael Medeiros, que explicou a relação do transtorno com o processo. Então, nos autos que correm em segredo de justiça, a artista explicou que o ambiente de trabalho foi responsável pelo diagnóstico do distúrbio emocional, que provocou seu afastamento dos trabalhos por cerca de 3 meses. Inicialmente, ela havia pedido o valor de R$ 10 milhões. E aí o advogado, né, opinou aí sobre a ação, Rafael Medeiros, que disse o seguinte: desde que comprovada a relação entre o trabalho e a exaustão mental, a síndrome de burnout é considerada uma doença ocupacional, sendo assim um acidente de trabalho. E falou que o colaborador que for diagnosticado com transtorno terá direito ao auxílio-doença do INSS, caso o afastamento seja superior a 15 dias. E, além disso, deverá ter estabilidade no emprego por pelo menos 12 meses após o retorno ao trabalho. Bom, ao registrar o caso contra a TV Globo, a Roberta Rodrigues relatou que os atores negros, incluindo ela, sofreram tratamentos e privilégios diferentes em relação aos colegas brancos da produção. Olha que séria é essa acusação, gente. Esse caso aconteceu durante as gravações da novela Nos Tempos do Imperador, exibida em 2021, ainda na época da pandemia. Provavelmente, Roberta Rodrigues tenha sentido esgotamento por conta da sobrecarga de trabalho, pressão excessiva e ambiente tóxico. E a legislação trabalhista brasileira equipara o burnout à doença ocupacional ao acidente de trabalho. O artigo 20 da referida lei define que doenças desencadeadas ou agravadas pelo exercício da profissão podem ser consideradas, então, acidente de trabalho. E assim, é algo que tem acontecido de forma muito recorrente nas empresas, né? Tanto devido ao estresse da vida, que já é estressante, com trabalho, com, né, às vezes casa, problemas em casa, às vezes de doença, com filho, com pai, com, né, instabilidade financeira também, porque o preço de tudo está subindo, né? E o salário não sobe, o salário ele permanece o mesmo. Então, acho que tudo isso somatizando, se o ambiente de trabalho também não propicia um ambiente tranquilo para a pessoa trabalhar. Agora, eu fiquei chocada também com essa diferença de tratamento entre atores negros e atores brancos. O que você acha sobre isso, Cairo? Eu tenho todas as ressalvas do mundo, tá? Não ressalvas em relação à matéria, porque eu acredito completamente na Roberta Rodrigues. Primeiro que eu conheço a Roberta, não como amigo, mas já tive alguns contatos, não só com ela, como a galera que veio do Vidigal, que faz um trabalho muito legal, né? Brasil afora, tem vários atores que saíram dos projetos, né, que tem. E a experiência, né, que a nossa família já teve. Muita gente sabe que a minha esposa já trabalhou lá, foi Globeleza no ano de 2014, e a gente tem muitas ressalvas sobre várias coisas que aconteceram lá, que na época, inclusive, a gente nem procurou, mas deveria ter procurado também a justiça, porque tem coisas que aconteceram lá que eu não posso nem falar, porque se eu for provar agora uma altura dessa do campeonato, eu não consigo provar, mas a gente tem muitas ressalvas sobre, não todo mundo, mas muita gente que trabalha lá é realmente gente boa, vale a pena, bons profissionais, mas
me parece uma coisa comum, que quanto mais vai subindo a hierarquia, pelo menos da experiência que a gente teve lá dentro da Rede Globo, mais as pessoas eram hipócritas. Falavam uma coisa, pregavam uma coisa e faziam outra, tá? E eu posso afirmar com toda certeza, por ter vivido ao lado da minha esposa, que muitas decisões que lá foram tomadas, na época que ela trabalhou lá como Globeleza, foram também em função dela ser uma negra retinta, que talvez não combinasse tanto com o papel de Globeleza na época, tanto que a substituíram por outra profissional que não tem nada a ver com isso, maravilhosa, mas que era uma negra com pele mais clara. Eu tenho uma série de ressalvas às questões ligadas à Globo, e quando se fala de cor de pele, mais ainda, porque para mim e por tudo que a gente já viveu lá, falam muito uma coisa, pregam muito uma coisa e fazem outra. Nessa eu tô totalmente com a Roberta Rodrigues, porque eu conheço bem o ambiente. Bom, eu acho que assim são acusações muito sérias e ela não levantaria um assunto tão sério assim apenas Ela por é uma dinheiro. pessoa séria. Até porque esse é o trabalho dela, né? E eu sempre vi trabalhos incríveis da E como da pessoa, Roberta. ela é uma pessoa incrível. Vocês podem ter certeza. Repito, não sou amigo da Roberta, já tive alguns contatos com ela, tá? Mas muito rápido, só que eu conheço pessoas próximas a ela. E ela, sim, é uma pessoa incrível, batalhadora, trabalhadora, que cresceu na vida com mérito próprio. E achei muito legal ela ter conseguido ganhar essa ação. E, inclusive, me bateu um certo arrependimento de, na época, a gente não ter procurado a justiça também. Deveriam, né? Deveria, mas a Deveriam gente ter era muito procurado novo, mesmo. muito inexperiente. Ficamos com medo, porque você olha aquela emissora daquele tamanho, você realmente sente medo. Mas se fosse hoje, certamente eles teriam que ter respondido por tudo que aconteceu com a minha esposa lá, que até hoje, infelizmente, paga o preço das coisas que aconteceram lá atrás. E olha quanto tempo também, né? 2021 foi exibida nos tempos do Imperador. A, só a da agora tá Roberta, vindo agora. 2021, no caso do que eu tô falando aqui, foi Sim. 2014, tem 10 anos atrás. 11. Mas parece que não mudaram muitas coisas, né? Eles só pregam, falam muito e fazem ao contrário. Aqui na Record, se você... Eu tava falando isso com a minha esposa outro dia. Aqui na Record tem mais funcionários pretos do que na Globo, lá no Rio. Funcionários? Jornalistas, não sei hoje em dia, tá? Mas aqui nos bastidores, no Domingo Espetacular, nas equipes, na redação, tá? Eu vejo mais funcionários negros aqui na Record do que eu via na Globo. E na Globo a gente não tem essa sensação porque eles diversificaram bastante, né? Porque Até na talvez grade, falam muito e na fazem grade pouco, de né? apresentadores, de repórteres, a gente vê muito mais pessoas do que antes, né? Porque falar, Mônica, até papagaio fala. Mas você pega os herdeiros do Roberto Marinho e pergunta se eles são casados com alguma mulher negra. Eles têm relação, será, com alguma pessoa? Será que tem amizade? Aí você vai descendo um pouco a hierarquia da Globo, você não vê nenhum preto no comando. É raro, né? Engraçado. Talvez eles falem uma coisa e façam outra.